Fala pessoal, eu sou o Pedro Pamplona e você está no Púlpito 242, um canal feito para jovens pregadores ou para todas as pessoas que querem aprender a ensinar a Bíblia melhor. Esse é o primeiro vídeo de conteúdo do canal e hoje eu quero tratar sobre o que é pregação expositiva. Eu quero partir dessa definição de hoje para todos os outros temas e conteúdos nos nossos próximos vídeos, tá bom? Então, o que é pregar expositivamente? Eu preciso definir isso porque, para mim, a pregação verdadeira é a pregação expositiva. Se eu quero ouvir alguém pregando, eu quero que alguém pregue expositivamente. Para mim, a pregação que presta é a pregação expositiva. Ah, Pedro, mas isso não é muito radical? Talvez, mas nós precisamos, antes de dizer isso, entender o que é realmente pregação expositiva. E eu falo isso por perceber muito que muita gente tem uma visão reducionista, limita muito o que é pregar expositivamente. Só para que você entenda, alguns anos atrás a gente chamou um pregador de fora, um pastor, para pregar na conferência aqui na igreja, na nossa igreja. E ele veio, pregou e foi muito bom. As pessoas com quem eu tive contato e pedi o feedback acharam ótimas pregações e realmente foram, foram muito boas, bem edificantes. Mas conversando com uma dessas pessoas, ela falou o seguinte: foi muito bom, mas pena que não foi expositivo. E aí minha resposta para ela foi: não, mas foi expositivo. Ele expôs o que estava na Bíblia. Então a pessoa respondeu: mas ele não é um expositor, ele não pregou verso por verso. E aí eu entendi o que aquela pessoa queria dizer. Na cabeça dela, a pregação expositiva estava nesse método padronizado de pregar verso por verso, o que não é verdade. Esse é um dos estilos de pregação expositiva, mas não é o único. Nós não podemos limitar ou reduzir a pregação expositiva a um único método, que talvez seja o que você mais gosta, talvez seja o que você mais se identifica, o que você aprendeu com algum grande teólogo ou pregador, que ele prega desse jeito, você acha que todo mundo tem que pregar igual. Nós não podemos reduzir a pregação expositiva a isso. Então vamos aqui para uma definição bem direta e bem simples. Procurando aqui nos meus livros sobre pregação, eu encontrei nesse livro aqui do Mark Dever e do Greg Gilbert a definição melhor aqui, mais interessante para o nosso vídeo, para esse rápido vídeo aqui, inicial. Então, este é o livro, Pregue, publicado pela editora Fiel. Eu quero ler aqui a definição do Mark Dever e do Gilbert e fazer uma pequena alteração aqui, com toda a humildade, só para que você entenda melhor o meu conceito aqui de pregação expositiva, tá bom? Então deixa eu ler aqui o que o Dever e o Gilbert escreveram sobre pregação expositiva. Eles dizem o seguinte: pregação expositiva é uma pregação em que o ponto principal do texto bíblico em consideração se torna o ponto principal do sermão que está sendo pregado. O que Dever e Gilbert estão dizendo é que a pregação expositiva é, basicamente, o ponto central do texto é o ponto central da pregação. É isso. O que eu gostaria de alterar, para tornar um pouco ainda mais amplo, é o seguinte: eu diria assim: a pregação expositiva é uma pregação onde o que está no texto que está sendo considerado está no sermão que está sendo pregado. E eu digo isso porque talvez você identifique o ponto principal do texto e os outros pontos secundários e você queira destacar ou pregar em cima ponto secundário, que também é um ponto importante. Então não precisa ser só o ponto central. Você pode identificar outro ponto que, não, hoje eu quero falar sobre esse ponto aqui, dar mais destaque a ele. Se você está pregando o que está no texto, você está pregando expositivamente. É por isso que eu digo que a pregação expositiva é a pregação que presta. O que seria então o contrário da pregação expositiva? Pensa naquele pastor que abre a Bíblia, pede para você encontrar certo texto, por exemplo, Efésios capítulo 2, ele lê o capítulo 2 de Efésios, ele fecha a Bíblia e dali ele parte para um conteúdo que não tem nada a ver com o texto lido, com Efésios 2. Ele vai falar das experiências dele, de testemunhos pessoais, testemunhos de outras pessoas, vai contar histórias, piadas. Ele vai falar inclusive coisas boas, ou não tão boas, não sei, não cabe aqui julgar agora. E aí ele vai usar filósofo, ele vai para uma pregação talvez um pouco mais intelectual,
e dá conselhos práticos para a vida, mas ele não está pregando ou falando aquilo que o texto que ele considerou está dizendo. Então isso não é pregação expositiva. Por isso que eu digo, se eu quero pregar, ou se eu quero ouvir uma pregação, eu quero que ela diga o que está no texto. Senão não me interessa. Então eu quero que a pregação, o púlpito, seja só a exposição de um texto. Deixar ele aberto e explicá-lo. É isso que a pregação expositiva faz. Então ela é mais ampla e é uma filosofia que dentro dela tem seus métodos e seus estilos variados. Dito isso, eu quero pontuar aqui 3 coisas importantes que nós não podemos reduzir ou limitar a pregação expositiva. O primeiro deles é que nós não podemos reduzi-la a um método único e fechado, a um estilo único e fechado. Vou dar o exemplo da pessoa que eu citei no começo do vídeo sobre a pregação verso por verso. Tá? Esse não é o único estilo de pregação expositiva que existe. Tá? Era o estilo, por exemplo, de João Calvino, grande pregador, grande nome da história da teologia e da pregação, que pregava verso por verso, mas ninguém é obrigado a seguir esse estilo, esse método. Você não é obrigado a pregar como Calvino. Né? Há outros tipos, outras maneiras que você pode pregar expositivamente. Então não ache que a pregação expositiva é esse único método de uma pregação seriada, talvez em um livro da Bíblia, onde o pregador vai lendo verso por verso, explicando e comentando verso por verso. Tá? Não pense nisso. Pode pregar de outras formas, né? Criando outras maneiras de organização do sermão. Segundo, não pense que a pregação expositiva exclui ou anula a pregação temática ou biográfica. Né? Não há nada de mal em si em pregar sobre um tema ou sobre um personagem. Eu gosto muito desses 2 tipos de pregação. Né? Já preguei sobre vários personagens, sejam bíblicos ou da história da igreja. Já preguei sobre vários temas e gosto muito disso. Sempre tentando, seja com personagens, seja com temas, pregar, ir a um texto bíblico e pregar o que o texto está dizendo. Né? Então nós podemos escolher temas, e temas muito interessantes, temas relevantes, temas atuais para pregar. Eu recentemente preguei na minha igreja sobre aborto, sobre racismo, já preguei sobre dinheiro, enfim, vários desses temas que são bem importantes. Então se você escolher um tema e você pegar um texto que fala desse tema e você expõe esse texto, é uma pregação expositiva. Terceiro, não ache que você precisa estar preso a um único texto, tá? Ou a uma única sequência cronológica de textos. De forma nenhuma. Você pode pegar em 2 textos, 3 textos, 4 textos, você pode juntar textos que falam da mesma coisa, ou textos que se complementam e expô-los, né, textos juntos, não um único texto. Minha última pregação, ontem, por exemplo, eu preguei alguns textos de Paulo dentro da carta de 2 Timóteo, porque eles têm uma mesma ideia, eles vão crescendo na argumentação. Eu não fiquei preso a um só, né? Eu expus os textos juntos, como se fosse uma teologia bíblica de Paulo dentro de 2 Timóteo. Então a gente não precisa estar sempre preso a um único texto, você pode pregar outros textos, vários textos da Escritura juntos e expô-los. Se diz o que a Bíblia diz, é pregação expositiva. Então eu poderia falar mais, mas esses 3 pontos aqui são bem importantes. Não reduza a um único estilo, a um único método. Não anule pregações por temas ou por personagens. Não fique preso a um único texto. Você pode procurar em mais. Tenha muito cuidado para não demonizar outros métodos que ainda são expositivos, tá bom? Não reduza a pregação expositiva. Para encerrar, eu quero dar aqui 3 pontos que fazem parte, devem fazer parte da exposição da palavra. São eles: você lê o texto, você explica o texto, você aplica o texto, tá bom? Você vai considerar o texto, depois você vai interpretar o texto e explicar aos seus ouvintes, depois você vai retirar aquilo que o texto está dizendo para as nossas vidas, para que a gente agora pratique, né, que é a aplicação. Eu colocaria um 4º ponto que não é obrigatório, mas que durante a explicação você pode fazer a ilustração, né? Você vai contar uma história, você vai usar uma imagem, uma figura, você vai contar uma experiência ou alguma coisa de um filme, de um livro, que esteja no imaginário das pessoas, que faça parte da vida, da cultura das pessoas, para que elas aprendam melhor o que você está explicando, para que elas possam visualizar de uma forma didática e absorver mais a sua aplicação. Então você faz também uma ilustração que é muito bom
na pregação, tá? Então, mesmo nesses pontos, você não precisa também se prender a um método linear aqui fechado. Você pode aplicar enquanto explica, não é obrigatório você ter um momento de explicação e depois um momento de aplicação, você pode ter liberdade nisso, você pode ilustrar na aplicação também, você é livre para fazer o que você quiser dentro da pregação expositiva. Lógico que de maneira bíblica, saudável, santa e com bom senso, tá? Eu quero tocar nesses vários pontos aqui que eu mencionei em outros vídeos de forma mais aprofundada, mas eu creio que nesse vídeo inicial a definição e a não redução da pregação expositiva é que é o ponto central, que é importante, eu espero que você tenha aprendido, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você está gostando desse ambiente aqui no canal, eu peço que você se inscreva aqui embaixo, que você ative o sino também para sempre receber as notificações quando sair vídeo novo, para a gente ir criando aqui uma comunidade de jovens pregadores ou de pessoas que querem aprender a ensinar ou a expor, né, como nós estamos vendo aqui, a Bíblia de uma forma melhor, seja no púlpito, seja em qualquer oportunidade que a gente tenha para pregar. Então, é deste conteúdo aqui que nós vamos partir para todos os outros. Eu espero que você fique aí com a pregação expositiva fixada na sua mente. Que Deus te abençoe, que Deus te torne o melhor expositor da palavra para a glória dele. Até os próximos vídeos.